E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero dizer para você, na verdade, esse vídeo aqui, quero que você venha comigo em uma viagem muito interessante. Qual viagem seria essa? A viagem de Ezequiel, capítulo 37. Porque talvez essa seja uma das viagens mais difíceis de se percorrer. O cenário de Israel era o cenário de derrota. O povo já tinha se mergulhado na idolatria e tinha sido levado ao cativeiro. E Deus agora dá um sonho, ou melhor, uma visão a Ezequiel. Transporta ele para um lugar e ele vê um vale. E um vale dele imenso, com milhares de corpos. Só que só eram ossos. E a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos, ou seja, o aspecto deles era muito feio, muito ruim. Porque a título de tanto tempo que estavam mortos, que os ossos estavam já ao ponto de esfarelar. E agora Deus chama Ezequiel para um desafio. Porque Deus agora olha para Ezequiel e vê que naquele momento ele era a pessoa exata para estar sendo usado. É interessante isso, porque quando eu e você olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitas das vezes deparamos com situação que nós falamos assim, pô, podia ser o pastor que estivesse aqui nessa hora. Caramba, queria tanto que irmãzinha estivesse aqui essa hora. E, rapaz, se fosse fulano que estivesse aqui essa hora. Só que a verdade é que a Bíblia, ela é bem clara que tem certos momentos e horas que Deus escolheu e reservou você. Você é a pessoa para aquele momento. Ezequiel era a pessoa para aquele momento. A Bíblia diz que Ezequiel agora é transportado para um vale onde tinha ossos secos. Uma coisa, irmãos, é eu e você sermos transportados por Deus para as vitórias. Outra coisa é ser transportado por Deus para o caos. Muitas das pessoas, se tivesse uma visão como Ezequiel, ia falar que teve pesadelo, que o diabo deu um sonho maligno. Porque nós, na verdade, achamos que, servindo a Deus, nós não vamos ser instrumento para realmente declarar no nome de Jesus que a ruína, que o caos vai ser transformado. Nós falamos muito com jargão, não, Deus vai dar vitória tal, mas quando nos deparamos com situação como essa, geralmente a gente recua, fica mesmo atordoado. Pensa no seguinte, Marcos capítulo 5 conta a história de que Jesus vai na cidade de Gadara. Quando ele chega na cidade, que ele toca na terra, quem vem recepcionar Jesus? Sabe quem? Um endemoniado de Gadareno. Eu e você, irmãos, quando chegamos em algum lugar, o que nós queremos? Ser recepcionado da melhor maneira. Agora, você já pensou em ser recepcionado na hora que você chega numa cidade para visitar, quem vem te recepcionar é os demônios? A Bíblia diz que o homem foi lá recepcionar Jesus. E é interessante isso porque quando olhamos para a Bíblia, Jesus nos dá ensinamento tremendo sobre isso. Em Mateus capítulo 4, diz a Bíblia que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Irmãos, eu e você temos que entender que, se somos instrumentos de Deus e estamos realmente dispostos a fazer a vontade de Deus, nós vamos entrar nos lugares mais inóspitos que existem. Os lugares mais áridos, mais difíceis de lidar. Quantas e quantas vezes eu cheguei num lugar para visitar e quando eu cheguei lá, bati de frente com pessoas manifestadas, com situações difíceis de lidar. E talvez na mente de outra pessoa ela falaria, pô, brincadeira, vim aqui para aproveitar o final de semana e agora é brincadeira ter o demônio aqui para me recepcionar. Para muitas pessoas isso é ruim. Só que a Bíblia diz que, pela boca de Ezequiel, que buscou alguém que se colocasse sobre a brecha e não encontrou ninguém. Deus procura quem coloque-se sobre a brecha. Ezequiel, naquele momento, estava sobre a brecha. A Bíblia diz que ele vai lá e, naquele momento,
Ezequiel é transportado pelo Senhor na direção do vale. Ezequiel, num primeiro momento, quando Deus diz para ele, Ezequiel, esses ossos aí que estão desse jeito, eles podem reviver? Ezequiel ficou meio que, tipo assim, pressionado. E aí? O que é possível? Ele faz, Senhor, tu sabes, ou seja, Ezequiel naquele momento entende a pequenez. Talvez este seja um dos melhores momentos que podemos contemplar a ação de alguém na Bíblia sendo usado por Deus, porque ali é um dos poucos momentos na Bíblia em que o homem diz para Deus o seguinte, eu não sei de nada, mas tu sabes. Você sabia que quanto mais você é levado a lugares que são realmente lugares difíceis de ser humano estar, você diminui cada vez mais a sua arrogância? Pode ter certeza, pessoas que trabalham com missões, eu trabalho com missões, trabalho com morador de rua, com dependente químico, tenho projetos em comunidade, eu sei de uma coisa, quanto mais você trabalha com essas coisas, mais humilde você fica. Você entende que não é você que faz. A Bíblia diz que Neemias foi chamado para edificar os muros de Jerusalém que estavam tudo em ruína. Quando você lê Neemias no capítulo 6, ele fala assim, aos 52 dias de Elu, às 24 do mês, todos os prefeitos, governadores, homens grandes e pequenos viram que não eu, mas que o Senhor fizera essa grande obra. Ou seja, naquele momento Neemias viu a incapacidade humana de conseguir realizar aquilo. Então ele atribui a Deus toda a realização daquela obra. Eu e você, talvez muitos de nós pensamos que somos alguma coisa porque não temos vivenciado momentos como esse. Porque se você vivenciar momentos como esse, você, como Ezequiel, vai dizer, Senhor, só tu sabes. A dependência de Deus. Eu estava vendo um depoimento de uma pessoa, eu estava num lugar, no estabelecimento, e ela estava dando depoimento que uma tia dela falou o seguinte, olha, ela falou alguma coisa lá, e a tia dela falou, olha, vamos orar. Aí ela falou assim, olha, que orar, tia? Depois ela parou de pensar naquilo, falou, é verdade, a gente não ora. E aí ela fez uma retrospectiva da vida dela. Era uma mulher, e ela, na retrospectiva da vida dela, ela chegou à conclusão que ela envolveu-se num relacionamento em que ela, em momento nenhum, perguntou a direção a Deus. Ela só se envolveu, tipo assim, tá tudo favorável. Lembra de Natan para Davi? Davi fala assim, Natan, eu estou querendo construir uma casa para Deus. Natan olha e fala, Davi, Deus já te deu tudo. Na verdade, Ele é contigo em tudo quanto é lugar. Constrói. A Bíblia diz que Deus chega para Natan e fala, Natan, quem te mandou dizer para Davi que ele ia construir um templo para mim? Volta lá e diz para ele que ele não vai construir nada. Porque, irmãos, não é porque tudo está favorável que significa que Deus, na verdade, vai realizar. E é interessante isso, porque eu e você só aprendemos isso depois que nós nos damos mal. Então, na verdade, quando você vê pessoas que elas se acham muita coisa, é porque elas precisam de fato estar inserido nesse contexto que eu falei. Está trabalhando para Deus em áreas remotas, ou seja, você precisa estar trabalhando em área social, em que o morador de rua, em que o mendigo, em que o drogado. Você precisa realmente estar, para você realmente ter sensibilidade e deixar na mão de Deus o que Ele irá fazer. Ele irá fazer. Ezequiel diz, olha, o Senhor sabe. E aí Deus fala para ele, profetiza. Ou seja, está igual Pedro na multiplicação. Pescamos a noite toda, Jesus, e não pegamos nada. Mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Irmão, escute bem. Deus é poderoso para me usar e te usar, desde que reconheçamos a nossa pequenez. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fortaleça e te dê graça. Até o próximo vídeo. Vamos conosco nessa jornada, que o nosso final é o céu.